Então vamos lá, posso começar, meu amorzinho? Claro, primeiragem da moça. Então tá, eu me chamo Thaís Portela, eu tenho hoje 31 anos, eu acho que quando o podcast for pro ar, vai estar com 32 já? Dia dos Namorados, 12 de junho. Dia 27 de maio eu faço 32 anos. A minha história com Deus, assim, eu nasci no lar cristão, tive esse privilégio de ser criada em princípios cristãos, sou filha de pastor, fui criada na Assembleia de Deus. E desde da minha adolescência, fiz uma oração ao Senhor, que eu queria que Deus adormecesse meu coração, diante, assim, porque eu tinha as minhas amigas, e as minhas amigas namoravam, e elas terminavam seus relacionamentos, e eu via muito sofrimento. E eu era muito intensa. O adolescente, ele já tem essa natureza intensa, né? Então eu pensava assim, com 14 anos, eu orei ao Senhor e falei assim, Deus, se eu entregar meu coração para uma pessoa, e não for a pessoa certa, vai dar muito ruim. Então, como eu já tinha relacionamento com Deus, experiência com Deus, eu pedi para Deus adormecer meu coraçãozinho, falei assim, Deus, que ele acorde na hora certa, no tempo certo, para a pessoa certa. Só que eu nunca esperava que ele fosse acordar mesmo só quando eu tivesse 29 anos, né? Que foi o que aconteceu. Dormiu bastante, né, igreja? Dormiu bastante meu coração. E dos 14 aos 29 anos, eu guardei meu coração dormiu. E só que durante todo esse tempo de espera, eu esperei vivendo. E como foi? Como assim, Thaís, vivendo? Você aproveitou beijando na boca, namorando, não sei o quê? Não, eu realmente vivi a espera em Deus de forma... eu fiquei assim, eu quis assumir mesmo um compromisso diante de Deus, e o que eu gosto sempre de falar, o que faz toda a diferença, é o relacionamento com Deus. Então, assim, no decorrer aqui do podcast a gente vai falar mais, mas a princípio, assim, me apresentando, a minha história de espera em Deus é essa, e durante todos os anos de espera em Deus, eu vivi mesmo assim, me entregando na casa de Deus, me profissionalizando, fiz faculdade, viajei, conheci o exterior, fiz muitas amizades. Então, assim, eu posso dizer que eu aproveitei bem o meu tempo de espera. E eu tive a minha primeira experiência com Deus, Lu, eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu fiz uma oração e Deus ouviu minha oração. Com 7 anos, eu pensei assim, gente, Deus, ele ouviu mesmo que eu orei. Ele ouviu, ele atendeu que eu orei. Então, eu comecei aos 7 anos ter relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Eu fui batizada, eu falei línguas aos 7 anos. Essa foi a minha primeira experiência com Deus, na verdade. Então, assim, como eu já conhecia o Senhor, eu sabia que Ele poderia me abençoar nisso. Porque nós sabemos que Deus, Ele abençoa essa escolha que a gente faz, né? Deus, nós não cremos que Deus, Ele vai dizer, olha... Samuel, você nasceu para Thaís, muito embora tenha nascido, Deus não chega assim e fala tão diretamente. Ele abençoa a nossa escolha, não né? obriga, não ameaça, igual algumas irmãs fazem, né? E tem algumas irmãs que elas se empolgam tanto que elas saem ameaçando os rapazes da igreja, cada né? profetada, se você não né? casar comigo, você nunca vai ser feliz com ninguém. Meu Deus! Então não precisa dessa opressão toda, E aí, né? na verdade, assim, Deus... Eu pedi para Deus, para Ele abençoar a minha escolha, sabe, Lu? Isso é até uma coisa que eu gostaria de falar, que às vezes a gente espera que apareça um anjo de madrugada dentro do nosso quarto com o nome em cima da bandeja, o nome da pessoa do escolhido, mas na verdade não, isso não acontece. Mas o que a gente pode fazer é pedir para Deus abençoar, nos ajudar a escolher, a nos ajudar a tomar a decisão certa. E eu acredito que Deus, na bondade dele, faz isso por nós. Amém. Porque se eu sou uma filha de Deus e eu oro, eu falo assim, Deus, me abençoa. Deus, eu não quero tomar uma decisão errada. Eu não quero escolher errado. Se eu começo a olhar para um rapaz, que aquele rapaz, como a gente fala lá em Fortaleza, não tem futuro, é um rapaz sem futuro, Deus, na bondade dele, eu acho que ele começa a nos dar sinais, mostrando que aquele não é o caminho que ele tem na nossa vida. Deus é um Deus de sinais, né? Deus é um Deus de sinais. Ô, Thaís, você falou, né, que você pedia pra Deus te ajudar a escolher. Eu já orava e falava assim, Deus, escolhe por mim, eu não sei escolher. Que eu acho que é semelhante à história do Samuel, não é? É. Complicado, Samuel, como é que é a sua história? Porque eu sei que você foi diferente da Thaís, né? Eu digo que eu escolhi esperar, né, muito porque eu escolhi para casar certo, né, a questão do casamento, não trazendo maldição sobre a vida de quem passou por uma experiência de ter casado errado, né, longe de Deus, a pessoa estava perdida, e tem muita gente hoje em dia que eu acredito que esse podcast também seja de esperança para você, que antes de conhecer Jesus, viveu experiências traumáticas, quem sabe até divórcio, ou alguma
uma luta na sua vida sentimental e você fala, e agora? Eu errei longe de Deus. Uau. Eu não conhecia Deus. E agora eu tô condenado? A gente recebe muitas perguntas assim. E a gente ama dizer pra você que o nosso Deus, ele é restaurador de histórias. Então, independente do seu passado, creia que Deus é poderoso pra hoje, através das suas escolhas certas na presença dele, restaurar a sua vida. Eu amo uma frase que eu quero declarar sobre todo mundo já nesse podcast, que é uma frase que diz que ninguém pode voltar ao começo e fazer um novo início, mas todo mundo pode recomeçar hoje e criar um novo final. Uau. Você não pode fazer um novo início da sua história, mas um novo final você pode, de acordo com as suas escolhas. Então, para quem não me conhece ainda, por acaso, né? Meu nome é Samuel Wagner, hoje eu sou pastor da Videira já, tô com 34 anos de idade, me converti com 15 anos, com 16 já estava pregando, e como eu comecei a pregar também muito jovem, né? Não nasci num lar convertido, como a Thaís teve esse privilégio, mas me converti muito jovem, com 15 anos, quando eu ia começar a curtir a vida realmente, aí Jesus me salvou. Tanto eu como meu irmão gêmeo, a gente se converteu juntos, muita gente conhece a nossa história, o nosso testemunho, né? Mas falando de vida sentimental, quando eu me converti, eu comecei a ver que na igreja, na casa de Deus, era diferente do mundo. Eu já tinha vivido algumas experiências no mundo, né? De beijo, de fica, de agarra um, agarra outra, mas não tinha tido ainda experiência sexual. Então, glória a Deus por isso. Deus me guardou da prostituição antes de me converter. Com 15 anos eu me converto e aí eu passei um tempão solteiro. Eu lembro que eu só fui namorar mesmo depois de convertido com uns 17 anos. Passei uns 2 anos sem namorar com ninguém, com aquela sede por Jesus. Eu não lá tinha tempo para namorar, eu só queria saber de Jesus, do Espírito Santo, de buscar a Deus. E aí foi quando eu comecei a ter o primeiro namoro. E aí, pra você ter uma ideia, Lu, eu escolhi a primeira namorada que eu tive na igreja porque ela sapateava e rodava no culto. Já pensou? Porque ela era cheia do fogo. Vocês creem nisso, igreja? Quem é do meu pentecostal sabe disso. Eu, assim, foi o que eu olhei. Samuel, por que você se apaixonou pela menina? Porque nos corinhos de fogo ela sapateava. Eu falava assim, rapaz, pensou? essa menina aqui é fogo, viu? Você sapateia, eu vou namorar com ela. Não sapateio. Não sapateia, mas é cheio do fogo também, do Espírito Santo. E aí, resumindo, tive esse primeiro namoro que terminou rapidamente, porque aí a gente vai evoluindo, amadurecendo e, infelizmente, até conhecer a Thaís, eu não me orgulho, né, de alguns relacionamentos que eu tive de namoro para poder até amadurecer. Eu acredito que, como diz Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. Não que você vai sair agarrando em um outro, tendo vários namoros, porque o que a gente sempre fala é que quanto mais namoros você tiver, mais traumas você vai desenvolver, mais bloqueios, mais problema. Por isso que é massa essa história da moça que espera em Deus, do homem que espera em Deus, sem nem sair namorando já. Porque quando você ora, né, você não começa namorando, você não começa... O relacionamento na igreja, para você que é novo convertido, já vamos ensinar para você, meu amigo. Você não já chega levando a moça pro muro para se agarrar com ele, para beijar, não. Eita! Você primeiro vai orar, você conhece, desenvolve a amizade, e depois que existe a amizade, você não chama, ei, vamos beijar, ei, vamos ficar, não. Você fala assim, olha como é linda a cantada gospel. Você chega pra pessoa e fala assim, vamos orar juntos. O que você acha de nós orarmos juntos pela vontade de Deus? É assim que um rapaz cristão dá uma cantada na moça cristã, chama pra orar. E nessa oração, Deus é poderoso para dar sinais que não é de Deus. Aí você já nem entra no foguete. Você já pula a fogueira, não, em junho, né? Também é época de pular a fogueira, você já pula a fogueira e você nem namora com a pessoa. Mas, infelizmente, eu acabei, de fato, tendo vários relacionamentos, mas posso dizer que esperei a Thaís porque Deus me dava sinais de que não era da vontade de Deus, terminava relacionamento até encontrar a pessoa que Deus tinha, que era compatível ao meu propósito, porque eu acredito que é legal também a gente falar nesse podcast sobre a história da pessoa certa. Existe muito a cultura na igreja de que existe a pessoa certa, mas eu gosto de falar a pessoa ideal, porque assim, respeito todas as linhas de pensamento, mas como pregador da palavra, como um jovem que viveu na casa de Deus e que conhece a palavra, eu não costumo dizer que Deus tem uma pessoa separada para você. Porque imagina, Lu, imagina se só existe uma pessoa certa para você e uma pessoa pega a pessoa que era de outra, foi um efeito dominó. Todo mundo saiu pagando o preço. Porque uma pessoa pegou a pessoa certa de outra e aí todo mundo agora está contaminado. Então, o que eu costumo dizer é que existem pessoas ideais. Então, se você está sofrendo por um ex que terminou e você fala, meu Deus, perdi meu grande amor, nunca mais vou ser feliz, sai logo dessa.
para de achar que você perdeu o que Deus tinha para sua vida, porque o que eu creio é que existem muitas pessoas compatíveis a você. Existem pessoas ideais, né? Características que você deve buscar numa pessoa para casar à luz da palavra de Deus. E se a pessoa preenche essas características, tem centenas que preenchem essas características. Aí você vai escolher, e aí é onde vem o livre-arbítrio. Você escolhe uma pessoa ideal, e aí Deus abençoa, e depois que casa, depois que casa, é a pessoa certa. Por isso que não tem negócio de querer separar depois. É a pessoa certa. Aí você vai desenvolver, vai ajustar, vai alinhar, e eu tenho certeza que Deus honra. Então, depois de uma série de relacionamentos frustrados, eu esperei, fui trabalhado por Deus, e depois de algumas experiências pessoais, Deus me preparou para hoje eu estar casado com essa mulher maravilhosa. Gente, antes de eu entrar aqui com o assunto que eu quero falar, sobre os traumas, sobre os erros, sobre os acertos, né, sobre o casamento de vocês, eu quero lembrar quem tá em casa que o Glorify tem conteúdo específico para relacionamento. Então, se você tá passando por um problema, talvez pensando em um divórcio, ou se você tá precisando de uma restauração, se você quer um conteúdo específico para abençoar a sua casa, seu relacionamento, sua família, baixa o Glorify, o nosso QR Code está aqui, e já acesse esse conteúdo. É um conteúdo específico de relacionamento para abençoar a sua vida. Gente, vocês estão contando aí, né, que tiveram todas essas situações. Teve alguma situação que, assim, que foi traumática, que aí qualquer um dos dois pode responder. Você falou assim, você pensou assim, eu vou desistir, entendeu? Talvez Deus não tenha isso para mim. Deus tem isso para todo mundo, mas para mim não. Para mim não acontece, para mim não chega. Porque eu vejo muitas meninas na igreja passando por isso. Eu não sei se é a mesma realidade para os meninos, eu não, né? Não sei, mas eu vejo muitas moças falando disso, sabe? Que a gente chega para aconselhar e elas falam, olha, eu desisti, não tem um cara de Deus assim na igreja para mim, eu já sofri, eu já me decepcionei. Então, assim, Thaís, em especial, você chegou a passar por algo assim traumático em relacionamento? Olha, Lu, assim, o que eu gostaria de falar sobre isso é o seguinte. Quando a menina jovem, que nasce na igreja e ela decide ter uma vida por Jesus, ela decide fazer a coisa da forma certa. O que acontece nos desafios que ela tem em volta é que ela olha às vezes para a amiga do lado e fala assim, olha ali aquela minha amiga, ela nem tem uma vida certa, e tá lá sendo feliz, tem um namorado que ama, que cuida, não sei o quê. Então, eu gosto de falar que a principal mensagem, que eu vou até olhar para a câmera para falar para você, olhando nos seus olhos, é que vale a pena esperar em Deus. Por mais que a gente passe por situações traumáticas, por mais que você tenha passado por situações que você olha para a sua vida e você até acha que você não é digna de ter um casamento abençoado, eu quero dizer para você que está assistindo o nosso podcast que isso é uma mentira do inferno, uma mentira do inimigo na sua cabeça. A partir do momento que nós somos filhas de Deus e que nós decidimos viver uma vida com Deus, tudo que Deus tem para nós é uma vida abundante. Família é projeto de Deus, sabe? Mas, assim, as circunstâncias, os relacionamentos, as decisões erradas é que, às vezes, querem trazer pra gente essa mentalidade de não merecimento. Porque eu não mereço passar por isso. Não sou mais porque virgem. Eu não sou mais virgem e tal. São Inclusive, vários. eu quero até abrir aqui um parênteses, porque a gente tem muitas caixas que a gente abre, né, meu amor, quando a gente tá falando. Por exemplo, o Samuel estava falando aqui, ele se apresentou, contou o testemunho dele, deu conselho, na mesma fala, muitas coisas. Metralhadora, desculpa aí, viu, gente? Metralhadora. Mas uma coisa que eu quero falar aqui, no meu amor, eu, por exemplo, Thaís, eu dei meu primeiro beijo aos 28 anos. Eu fiz com 14 anos a minha oração de espera em Deus, né? Para que Deus adormecesse meu coração, como eu disse aqui. E durante todo o meu período da espera, eu fui dar meu primeiro beijo aos 28 anos. O Samuel fala assim, o Samuel teve uma história um pouco diferente, mas eu quero enaltecer a vida do meu esposo, que ele esperou, assim, é que o Samuel, nós casamos, ele tinha 30 e quantos anos, meu amor? 34. 34 anos. Você encontrar hoje um homem com 34 anos que se guardou sexualmente também, porque ele poderia também ter, como diz aquele ditado, né? Jogar tudo pra cima, e porque também tem um assunto que eu acho muito importante a gente falar aqui hoje, que é sobre hormônio, que eu acho que é importante a gente falar. Importante a gente falar aqui hoje nesse podcast. E o Samuel, ele fez essa renúncia, por mais que ele tenha tido alguns relacionamentos, namoros e tudo mais, mas ele resolveu se guardar sexualmente, né, meu amor? Abre só um parênteses pra você dar Fala a história aí do quase virgem aí, fala. Porque assim, né? Quase virgem, gente, que termo é Eu até queria abrir assim, porque a Lu perguntou sobre essa questão de trauma, de
de bloqueio na vida sentimental, né? Uma coisa que eu não conto tanto, né? Que eu já toco, vez por outra eu toco em live, mas nunca ficou gravado num conteúdo assim. E já que esse podcast é pra ter coisas assim fortes, né? É que eu, Samuel, eu não posso dizer que eu tive um trauma, que eu tive um bloqueio, mas eu tive um relacionamento antes da Thaís, que foi um relacionamento de idas e vindas, uma moça que eu tive um namoro,